Casos de reencarnação. Como você reagiria a ver uma criança de 5 anos chegar para um homem que tem uma filha de 10 e aí essa criança fala assim: você é meu marido e essa criança é minha filha. Ó, uma criança de 5 anos falando que um adulto é seu marido e aquela criança e aquela filha é filha dela. É isso mesmo, Sérgio? É sobre esse caso que nós vamos falar. A história da menina Sukla, nascida em 1954 e que consta no caso, no livro, né? 20 casos de reencarnação, do Ian Stevenson. Olha, já dá o like, já se inscreve no canal porque você vai gostar muito dessa história. A gente está falando aqui sobre casos de reencarnação. Todo sábado no nosso canal tem um caso diferente. Então, essa menina Sukla, ela nasceu lá na Índia, em Campa, em Bengala Ocidental. Eu estou lendo aqui no meu roteirinho, ok? Com 1 ano e meio, ela mal sabia falar e essa criança pegava um pedaço de madeira e ficava dando colinho, né? Muito pobre, não tinha muitas condições. E ela chamava aquela madeirinha como se fosse uma filhinha dela, chamada Minu. Guarde esse nome, Minu. A menina Sukla. E a madeirinha que ela acalentava, que era o travesseiro, né, também, que ela ficava com o travesseiro, chamando de Minu. Quando perguntavam para ela, mas quem é Minu? A Sukla então dizia: é a minha filha. Isso já com 2 anos, né? Os anos foram se passando e ela continuava dando informações sobre Minu e sobre ele, o marido da vida anterior. E aí chega um momento que ela começa a falar o local, a cidade. Era um local que ficava a 17 quilômetros de Campa, sua cidade natal. Era em Bhatpara, eu não sei a pronúncia se está correta. E a sua família pouco ou nada conhecia sobre Bhatpara. Vale lembrar que hoje, para nós aqui, um lugar que fica a 20 quilômetros, a 30 quilômetros, a 50 quilômetros, é muito fácil da gente conhecer. Eu estou falando sobre o ano 1954. O acesso era tudo muito mais difícil, né? Mas essa menina falava tanto que os familiares foram investigar. Até mesmo porque a menina Sukla, ela até dizia que queria ir a Bhatpara e ela falou que ela iria sozinha caso a família não levasse ela. Mas você vai aonde? Você vai parar em que lugar? E a Sukla, com 5 anos, ela dizia: eu mostro para você o caminho até a casa do meu sogro. Não sei onde o meu marido mora, mas a casa do meu sogro eu sei. Olha que interessante, né? A criança falando isso. Então, foram começar a investigar e descobriram lá um homem chamado Ketu, que tinha uma cunhada chamada Mana, e que a Mana morreu em janeiro de 1948. Olha, então ele tinha esse cara, né? Tinha uma cunhada chamada Mana, que morreu em 1948, deixando uma filha de colo. Sabe qual é o nome dessa filha de colo? Minu. Então, ó, já conseguiu uma descoberta, né? O cara tinha uma cunhada, o nome dela Mana, morreu em 48. Vale lembrar que Sukla nasceu 6 anos depois, em 1954, deixando aquela filhinha de colo Minu. Isso já deixou o pessoal intrigado. E aí, em 1959, foi todo mundo para lá. Bom, vamos lá, vamos ver que história é essa. A menina Sukla mostrou todo o caminho. A criança, né, de nascer em 50, com 5 anos de idade, ela mostrar todo o caminho, reconheceu as pessoas da casa, reconheceu os objetos da casa.
ela queria muito rever o seu marido, né? Ou ex-marido, vamos dizer assim, que era o Sri Harida Chakravarti, acho que é esse o nome, e a sua filha Minu. E a Shukla demonstrava conhecimentos da intimidade daquela família, os componentes, as pessoas, tudo isso. Isso deixou todo mundo muito surpreso. Eu volto a lembrar aqui, quando as pessoas fazem a terapia da reencarnação, que não significa necessariamente fazer regressão à vida passada, não. É observar comportamentos que sugerem características da vida passada. Olha a Shukla com a bonequinha acalentando, né? Ela tinha até um pedaço de madeira ou travesseiro, era o que ela tinha para brincar de boneca. E ela falando, né, demonstrando um carinho, um sentimento muito forte. Quantas características a gente traz do nosso passado. Mas vamos voltar aqui à história. Numa segunda visita, ela reconheceu mais objetos e no guarda-roupa, com vários saris, saris são aqueles vestidos, né, daquela cultura, ela reconheceu os que eram da mana, ou seja, os que foram dela. Qual é a chance de você acertar exatamente aqueles saris entre um monte de vestido no armário? Olha que interessante, né? Reconheceu a sua máquina de costura, começou a chorar quando se lembrou daquela máquina de costura e os familiares disseram: essa era a máquina de costura que a mana costumava usar. Quando ela viu a sua filha Minu, foi uma coisa muito estranha. Sabe por quê? Porque a Minu tinha 10 anos e a Shukla 5 anos. E essa criança de 5 anos, ela abraça a Minu e dá um tratamento sugerindo que a menina mais velha fosse filha. Porque na verdade era, né? Mas é claro que as pessoas estranharam muito. Uma criança de 5 anos chegando para uma outra de 10 e a de 5 anos falando: minha filhinha, que saudade, que coisa boa ver você, como eu estou feliz. E tratando ela, a Minu não entendeu nada, né? Ficou assim meio perdida, deve ter ficado meio sem graça, né? Mas foi o que aconteceu. Uma outra situação que ocorreu foi um teste que fizeram assim: a Shukla já estava em casa e aí alguém de brincadeira e para fazer um teste falou que a Minu estava doente. A Shukla começou a chorar, ficou aflita e exigiu que fosse levada até a Minu. Olha o sentimento materno. Olha a característica. Às vezes nós aqui temos sentimentos que a gente não sabe de onde vem. Às vezes por pessoas e às vezes até por características que a gente tem na personalidade, né? É fruto da continuação daquilo que fomos no nosso passado. E a Shukla ficou tão desesperada, ela só se acalmou quando levaram ela no dia seguinte e aí ela viu que a Minu estava bem. Então repara, isso é o que? Traços de personalidade. É o que a gente chama de personalidade congênita. Você não nasceu do jeito que você é porque Deus fez você assim. Não. Você é a continuação daquilo que você já vem sendo há várias vidas passadas. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu vou continuar aqui a história. Quando em relação ao marido, né? A Shukla, ela se comportava como esposa. E aí eu vou dar aqui um exemplo que o Ian Stevenson anotou. Numa refeição, acabou a refeição, todo mundo ali na mesa, e a Shukla, ela começa a pegar o resto da comida no prato do marido. Começou a pegar os restos que o marido deixou no prato. E isso é uma tradição na Índia, onde a mulher pode comer o resto de comida do marido, mas ela não pode comer o de nenhuma outra pessoa. E a Shukla naturalmente já fazia isso. Olha que interessante. Ainda sob traços de característica, a Shukla, ela era arredia, brincava sozinha, não gostava de comer com as outras crianças. Ela falava assim:
Por que eu tenho que comer aqui com vocês? Ela ficar junto com as outras crianças era quase que uma agressão, era quase que uma ofensa para ela. Por quê? Porque a Sukla não se via como uma criança, mas como uma adulta. Ela tinha aquela lembrança da vida passada, né? Mostrava maturidade em relação às outras crianças. E tinha tendência para teimosia, era uma criança teimosa pra caramba. E aí, ao investigar sobre a vida da Mana, o pessoal falou, caramba, tem a mesma característica, a mesma personalidade. Somos a continuação daquilo que a gente vem sendo no passado. Isso, quando a gente trabalha em terapia, a gente começa a então perceber determinados traços, né? E trabalhar as nossas melhoras naquilo que nos deixa angustiado, que nos deixa triste, nos deixa nervoso, naquilo que tira a gente do sério. Em terapia a gente trabalha muito isso. Eu vou deixar o link lá na descrição sobre como marcar uma primeira sessão de terapia, se você se interessar. Essa primeira sessão é gratuita, é em grupo, não tem regressão à vida passada, a gente não faz nada disso. A gente vai trabalhando esses traços de personalidade. Então, repare que interessante, né? Essas mesmas características. Tá bom para você? Não? Você quer mais provas? Então vamos lá. Vamos colocar aqui mais algumas provas. Perguntaram para a Sukla se a Minu, então a Sukla de 5 anos, falou, mas a Minu é filha única? E aí a Sukla falou, não. Teve um filho, ela teve um filho antes, que morreu com alguns meses de idade. Foram investigar e viram sim que a Mana teve um filho antes da Minu nascer. Quer outra prova? A sogra dela, ou melhor, a avó da Sukla, tá? Colocou 30 mulheres juntas ali, 30 mulheres. E falaram, Sukla, qual dessas 30 mulheres foi a sua sogra na vida passada? E a Sukla, sem nenhum problema, falou, ela reconheceu entre 30 outras mulheres. Olha que interessante. Uma outra história que foi marcante foi ela lembrar de ter ido ao cinema com o marido e depois ter tomado um refresco. Ah, Sérgio, mas isso é uma bobagem, né? Não foi. A gente fala aqui na nossa terapia sobre as memórias. Memória cronológica, memória emocional. A memória emocional é marcante, fica conosco, né? E a memória de conexão. Então, memória cronológica é do dia a dia. A gente esquece rapidinho. Você lembra de 10 dias atrás? Você não lembra o que você estava fazendo. A emocional fica. Você lembra do 11 de setembro nos Estados Unidos? Você provavelmente lembra, né? Porque marcou emocionalmente. E esse cinema foi a primeira vez que a Mana foi ao cinema na sua vida. E ela foi com esse marido dela. E, inclusive, foram censurados pela madrasta deles, né? Então, ainda tomou uma dura, né? Tomou uma chamada. Mas foi tão marcante que a Sukla ainda se lembrava e realmente depois foi confirmado. Uma outra coisa interessante, chegou um momento que aí as famílias começaram a ter um entrosamento. E o marido foi, né? O marido da vida passada foi visitar a menina Sukla. E a Sukla fala assim, gente, faz uma coisa, prepara para ele, o nome dele Siri Haridan, o marido, né? Prepara lagostins e bule. É um prato típico. Porque era esse o prato favorito do marido. E aí quando chegou lá, o marido fala, nossa, minha comida favorita, como é que vocês... Ah, já sei como é que vocês sabiam, deixa pra lá, né? Olha que interessante. E detalhes assim que ninguém iria... Ela lembrou que tinham 2 vacas, a sua família, e aí a Sukla falou até a cor das vacas, como é que eram, e realmente 2 vacas tinham morrido depois da morte da Mana. E para a gente finalizar, a Sukla falou inclusive de um papagaio que a família tinha, e esse papagaio fugiu depois que a Mana morreu. Olha que interessante, né? Você quer saber o que aconteceu depois? Vamos lá. A Sukla crescendo, ela chegando já aos 7, 8 anos, ela já foi
perdendo essa lembrança, já foi esquecendo o que a gente fala de memória cronológica. Assiste aí, eu vou botar aqui, por que não lembramos de nossas vidas passadas? Vou colocar esse vídeo, você assiste para entender os tipos de memória, o que acontece. Então a memória cronológica dela foi avançando, foi apagando aquelas histórias e chegou até um grau de uma certa indiferença. Quanto ao marido, o marido visitava e começou a diminuir a frequência dessas visitas, porque o marido dela já estava casado, né? Claro, a esposa morreu, ele tocou o barco, né? Já estava casado. E a esposa atual estava já com ciúme, né? Já ficava assim, poxa, que negócio é esse? Né? Então assim eles foram tocando a vida, e até que chegando já aos 12 anos, 10 anos, a própria família já sugeriu, vamos parar de falar sobre a vida da Mana para que a Shukla viva a vida da Shukla. Então, esse foi aí o caso. Eu queria que você comentasse o que você acha dessa história, tá? E volto a dizer, na terapia da reencarnação a gente trabalha muito isso, não de lembrar das histórias, mas de observar nossas características, nossos comportamentos e trabalhar a nossa melhora com relação aos gatilhos e às situações que provocam a gente. Na descrição tá o link aí, se você quiser fazer uma primeira sessão gratuita, a gente faz essa terapia muito em grupo, é bem bacana, tá certo? Casos de reencarnação, já tem uma playlist aqui para você acompanhar outros casos bem interessantes, tá? Se inscreve no canal, amanhã tem mais vídeo e todo sábado tem um caso novo sobre reencarnação que a gente traz aqui para você. Fiquem com Deus, tchau, tchau!